Depois de 10 anos, Stranger Things finalmente se encerrou. Mas será que valeu a pena? E hoje a gente vai abordar aqui os principais acontecimentos da segunda parte e do episódio final da quinta temporada. E em cima a gente vai jogando algumas opiniões aqui do Refúgio. Eu sou o Vitor. E eu sou o Henrique e você está no seu Refúgio Nerd. Aqui no canal a gente já fez o resumo das 4 primeiras temporadas e abordamos a primeira parte da quinta temporada. Se você quiser assistir, vai estar aqui nos cards para você ver depois. Por enquanto, continua aqui com a gente. A primeira parte da quinta temporada terminou com Will salvando os amigos contra aqueles Demogorgons, usando o poder da mente coletiva que ele desbloqueou, né? Com isso, o Vecna se viu obrigado a ir lá para pegar as crianças ele mesmo. Então, ele pegou as crianças e levou elas para casa dos Creel, né, para imaginação lá dele. Então, galera, é nesse ponto que a gente também descobre o que é o mundo invertido. Que na verdade ele é um caminho de um buraco de minhoca que liga a outra dimensão. A dimensão X, que lá na série eles chamam de O Abismo, que também é uma referência a D&D. E tendo isso em mente, o plano do Vecna era justamente juntar essas duas dimensões, o abismo, né, a dimensão X, com o mundo real. E para isso, para que ele conseguisse ficar mais forte, ele precisaria usar essas crianças como receptáculos. E a gente acaba descobrindo isso tudo porque o Dustin, ele tava com o Steve, a Nancy e o Jonathan no laboratório, né, do mundo invertido, e ele acaba encontrando umas anotações do Dr. Brenner. Ele acaba tendo uma briga ali com o Steve, eles se separam e ele então encontra ali uma salinha do Dr. Brenner com essas anotações. O que eu acho, assim, foi uma maneira muito porca do roteiro de apresentar esse Foi muito fundamento. fácil pra ele achar ali, né? Muito fácil. Nossa, foi pura sorte, sabe? O roteirista tava totalmente ali, meu. Recurso do roteiro, né? Nessa temporada, a gente repara muito isso, né? Que tem muitos acontecimentos que são claramente um recurso de roteiro. Muita gente tá reclamando disso. Porque durante as temporadas, a gente não enxergava isso tão na nossa cara, assim, né? De uma forma tão explícita. Tão explícita, né? Então... Tinha uma certa construção. Sim, sim. Não era do nada. E nessa última temporada a gente sentiu um pouquinho a falta dessa construção, né? Foi tipo, aconteceu, aceita. Que a gente aceita porque a gente já gosta dessa série. Tá suave. E falando mais sobre o que aconteceu no laboratório, teve também a cena do Jonathan e da Nancy, que eles tinham separado do Steve e do Dustin. E sobem até o telhado e encontram uma matéria exótica. Eles acabam atirando, e aí, meu, tudo desmorona ali, eles acabam entrando numa sala, tudo derretendo e tal. E aí ali tem uma cena até que interessante entre os dois, que é os dois sendo extremamente sinceros um com o outro. Do Jonathan falando que queria pedir ela em casamento, mas sabe que isso não é certo. Putz, eles têm as suas desavenças. Ele fala que odeia quando ela fica bêbada, ela fala que odeia quando ele fica fumando muita maconha, né? Enfim, e que ele achava que pedir ela em casamento de alguma forma podia melhorar essa relação entre os dois, mas que de fato isso não ia acontecer. Então ele até fala que, então você aceita o meu não pedido de casamento, né? O que gerou muita dúvida para alguns telespectadores, porque muitas pessoas acharam que ele tinha feito o pedido, Sim. né? Só que na real não. Ele na verdade fez o não pedido. E aí ela aceitou, então eles depois até jogaram a aliança fora, né? Eles deixaram ela de lado. Ali a gente vê uma parte da construção meio que encerrando esse ciclo dos personagens, né? Porque a gente já vê que no começo eles tinham muita química, a gente viu isso nas primeiras temporadas, só que depois ali a Nancy começou a evitar o Jonathan mentiu pra Nancy sobre a questão da faculdade e tal. Então a gente vê que por mais que eles estavam juntos ali, não era pra eles estar juntos. A Nancy acaba sendo verdadeiros um com o outro. Exatamente. Então eu não achei interessante a escolha da cena em si, que foi durante aquele alagamento de cera lá. Todo mundo desesperado. Não, peraí. Eles em cima da mesa, assim, esperando a morte. Então já que eu vou morrer, vou falar tudo aqui. E aí dá cagada por um recurso do roteiro. Mais um recurso do roteiro. O alagamento vai só até a mesa ali, a beiradinha, não pega ele. Isso já deu os pés dele. Sujou dele. Tá tranquilo. E também no mundo invertido, a gente viu outro acontecimento chave da série, né? A gente viu que a número 8, a irmã da Eleven, foi resgatada por eles, pelo Hopper, pela Eleven, e ela conta o que os militares fizeram com ela. Que basicamente eles queriam retomar aquele projeto do Dr. Brenner, de criar mais crianças mutantes, vamos dizer assim, com o sangue da número 8. Então, quando ela conseguiu escapar daquele maquinário que ela estava presa, que o pessoal estava entrando na mente dela, deixando ela ali em coma, basicamente,
repente, ela entrou em várias salas e viu um monte de mulheres grávidas, doentes, como se fosse as pessoas cultivando ali mesmo, né? Outras crianças. Então, ela viu que o buraco era bem mais embaixo. Como ela não tava no núcleo do Vecna, sofrendo com aquilo, assim como nossos protagonistas, ela trouxe outro ponto. O BO aqui do mundo são os militares também com essa ganância de querer criar as super crianças, mano. Então, ela falou que mesmo quando matasse o Vecna, mesmo se o plano desse certo, aquilo tudo não ia acabar. Os militares ainda iam atrás dela, ainda ia atrás da Eleven. Inclusive, nessa parte, ela chama a Eleven pra se sacrificar, pra encerrar isso de uma vez. Sim, e nesse momento, ela até fala também que a Eleven, ela vai continuar sendo caçada, ela estava sendo caçada mesmo eles tendo a número 8, porque a Eleven, ela tem essa mesma compatibilidade que o Henry. O sangue da 8 não tava dando certo, não tava dando certo, então, mas o da Eleven daria. Sim. Né, porque ela era tão especial quanto o Henry, enfim, acho que teria alguma coincidência, sei lá, genética, sei lá, qual desculpinha que eles deram lá, mas ela era tão poderosa quanto o Henry e tal, então ela seria compatível. Por isso que eles estavam indo atrás de Eleven também, mesmo já tendo a número 8. Falando um pouco dos personagens, né? A gente teve a introdução da Holly e do Derek nessa temporada. A Holly que teve que trocar a atriz que fazia antes, mas o Derek, ele chegou com uma surpresa muito boa pro elenco e pra construção da série. Porque além de ele ser um personagem carismático, caricato, que todo mundo acredita que tenha adorado, ele também foi importante pra trama. Ele foi pego pelo Vecna, ele tava lá na mente do Vecna também, assim como a Holly e as outras crianças, só que ele também tava sabendo do que tava rolando por trás. E tem uma cena muito interessante com a Holly, que é quando ela e a Max estão correndo ali pelas lembranças, tentando voltar pro mundo real, em que o Vecna consegue encontrá-las, e cara, o Will, ele usando a mente coletiva, invade a mente do Vecna, consegue ali paralisar ele por um momento, e aí ele fala: Max, se você tá me escutando, corre. E meu Deus do céu, essa cena foi muito foda. Cara, porque ela ficou transicionando entre o Vecna e o Will. Então um falava uma palavra, o outro falava outra. E, nossa senhora, meio que mesclou as duas vozes ali, sabe? E aí, então, elas conseguem escapar. A gente vê muito o desenvolvimento que o Will em si teve, né? Porque nas outras 4 temporadas, mano, tipo assim, ele só serviu como vítima. Só ele que tava sofrendo lá, sendo possuído pelo Vecna, sumiu, o Vecna pegou ele, enfim. Só que nessa temporada a gente vê esse desenvolvimento que, na minha opinião, inclusive, o Will se tornou um dos melhores personagens. Com certeza. Querendo ou não. Eu não tinha essa percepção antes, mas nessa última aqui eu fiquei com essa percepção. Na última, ele com certeza foi um dos mais desenvolvidos. Demais. Um dos mais envolvidos. Os caras largou a mão, filho. Vamos dar poder pra ele, vamos botar o cara aí no meio do balaio, e é isso, entendeu? Só que é engraçado, depois dessa cena aí, a Max e a Holly chegam no portal pra fugir da mente do Vecna. Só que, mano, elas param e começam a trocar uma resenha absurda. Como se o Vecna vindo, o bicho ouvindo. E o Will lá, corre. Não vou conseguir segurar por muito tempo. E elas lá. E ela aproveitou pra dar notícia boa pra Holly também. Holly, nós chegamos até aqui, você me ajudou. Não, peraí. Elas chegam lá, abrem o portal, que a Max vê ela nos braços do Lucas. Tocando Kate Bush. Isso, do lado, né, do Lucas, tá, tocando Kate Bush, coisa linda lá. Aí ela vira pra Holly, então, mas aqui é minha saída, tá? Você não é aqui não. Você vai ter que contar a sua. Se vira aí. Como assim? Não entendi. Cara, é onde tá a minha? Como é que eu faço? Sei lá. Esse colar aí. Quem que te deu esse colar aí? Ah, o Mike. Ah, é? Pensa aí nesse colar, então. Não, muito bom. E aí as duas vão, então, caminhando cada uma pro seu portal. Inclusive, eu gostei dessa cena. Gostei também. Gostei. Cada um indo pro seu canto. Tava tocando Kate Bush Tava as duas correndo. Adorei. Visualmente, não tem o que falar dessa série. E a trilha sonora também. Meu Deus. E voltando um pouco, né, ao desenvolvimento do Will, tem aquela cena que dividiu opiniões, né, mas é aquela cena que ele se assume ser gay, pra geral. Porque ele pensa que se ele não conseguisse se assumir ali pra todo mundo, o Vecna poderia de alguma forma usar aquilo contra ele, pra fazer a mente dele, né. Ou seja, o Vecna ia usar a homofobia contra o Will.
E aí, quando o Will ele se assumiu pra todo mundo ali, eles resolveram pensar num plano, o que eles iriam fazer, pô, nessa questão de chegar lá na outra dimensão, pô, mó treta. Até que, por um milagre de Deus, o Steve, que nunca agregou em nada nesse quesito, ele trouxe até que um plano bom. E o plano consistia no quê? Em eles irem pro mundo invertido, irem até a rádio Squawk, né, no mundo invertido, subirem uma antena lá. A torre, né, que é a torre Isso. Eles iam entrar pra dimensão X, né, pro abismo, porque o abismo tava descendo, né, de encontro com o mundo real. Uma hora o abismo ia encostar na antena. Então eles iam aproveitar uma fenda que tinha lá e entrar no abismo, então. A fenda, na hora, tava um pouco mais do lado, tanto é que deu uma entortada na antena e o Steve quase morre. O Steve acaba caindo ali, aí, BUM! Tela preta, meia hora de tela preta. Que aconteceu? Aí acabou a luz. É meia hora, é a tensão, é o clímax. Aí a gente vê que o Jonathan tava segurando a mão dele. Foda, né? Que também foi uma das únicas coisas de útil que esse personagem fez, né? Nossa, o Jonathan é péssimo. Pelo amor de Deus. Ah, e outra parte do plano consistia da Eleven, da Kali e da Max entrar na mente do Henry para salvar aquelas crianças. A Kali e a Eleven foram até o mundo invertido, né? A Max continuou no mundo real, e aí elas fizeram uma conexão Bluetooth. Mundo real, mundo invertido. E aí pegaram a Max, e aí as três foram pro Henry. É isso. Aí as três ali, dentro da mente do Henry, conseguem ajudar as crianças a fugir da casa dos Krill. Fugindo em direção àquela caverna onde o Henry não entra, né? Por conta de uns traumas que ele tem da infância. Só que o plano da Eleven e das meninas não dá muito certo, porque o Vecna, ele acaba entrando na mente do Hopper, dizendo, né, que ela tem um plano de se matar, tal. Expôs pra ele. Exato, ele expôs esse plano pra ela. E ele meio que acaba tentando atirar no Vecna. Só que, ao atirar no Vecna, o Vecna desaparece e ele vê que ele, na verdade, atingiu o tanque em que a Eleven tava. E aí, ele vê o tanque todo furado, com sangue caindo e tal. E ele fica extremamente preocupado e começa a dar coronhada no tanque pra tentar quebrá-lo. Só que, o que acontece? Aquilo ali era tudo uma ilusão. Ele não tinha atingido ela de verdade, só que ele acaba tirando ela do tanque. E ao tirar ela do tanque, ela perde a conexão com a Kali, com a Max, e elas então desaparecem, deixando as crianças ali no sonho, né, ali na lembrança, sozinhas. Até que elas desenrolam bem, fogem pra caverna, só que o Henry não desiste, né, vai atrás das crianças. E até aquele momento, o Henry não tinha entrado na caverna, porque ele tem uma lembrança que mexe muito com ele, desde quando ele era moleque, que foi o momento que ele foi infectado pelo Mind Flayer. Isso a gente vê a cena com mais detalhes mais pra frente, né? Só que ele consegue superar esse trauma momentaneamente ali e continua indo atrás das crianças. E quem tá liderando as crianças é a Holly. A Holly tá passando pelos mesmos caminhos que ela fez com a Max. Então ela já tá calejada de tudo que tá rolando e quer salvar todo mundo ali, né? E nesse momento, ao entrar na caverna e depois no buraco lá, reviver o trauma dele, do cara que tava com a maleta, segurando a pedra, enfim, o Will acaba entrando na mente dele pra tentar ali de alguma forma fazer com que o Henry passasse por algum tipo de redenção, pra que o Henry passasse a ficar do bem, dizendo que na verdade o Henry havia sido influenciado pelo Mind Flayer, né, o Devorador de Mentes, o Devorador de Mentes que tá fazendo isso com a cabeça dele, tal. Só que, cara, essa cena foi demais. O Henry fala que na verdade não. No início, talvez sim. Então, o Devorador de Mentes talvez pode até ter influenciado o Henry ali a fazer as coisas que ele fez, né? A ter matado ali aquele primeiro cara, talvez. Sim. Na verdade, depois daquilo, os dois tornaram um só. Que ele faz aquilo porque ele quer. Então, cara, eu achei muito interessante ele assumir essa carapaça de vilão. Sabe assim, não eu fiz bosta no passado, então vou continuar fazendo bosta até eu morrer, sabe? Eu quero atingir o meu plano. Eu achei isso demais. Porque tem muitos filmes que, né, o vilão faz um monte de cagada, aí no final fica do bem, e aí parece que, porra, tá tudo certo. Apagou todas as cagadas que ele fez no passado, né? Aquelas mortes, aquelas pessoas que ele matou, tá tudo certo. Então, achei muito bom o Vecna ter continuado vilão. Querer continuar sendo vilão. E voltando ao plano do Steve, quando eles estavam lá na torre, primeiro eles deram sorte da Eleven conseguir impedir o Henry de colapsar os mundos, então o mundo parou bem perto da antena e também uma fenda pro abismo também estava perto deles, então eles conseguiram ultrapassar essa fenda para entrar naquela dimensão nova. Então ali já estava no último episódio se encaminhando pro final. E quando eles entram no abismo, eles vão vagando lá procurando onde o corpo físico das crianças poderiam estar e eles acabam achando o covil do Vecna, que é uma espécie, a gente acaba descobrindo que na verdade é o corpo físico do Mind
Flayer, que parece uma aranha, um caranguejão lá, que ele desperta e começa a correr atrás da Nancy, de quem tava lá na Dimensão X. Exato, e paralelamente a isso, quem tava no mundo invertido, né, a Eleven, a Kali e a Max no mundo real, E o Hopper também, né? e o Hopper também, depois do plano delas, depois de elas desaparecerem das lembranças do Henry, desaparecerem ali, né, quando elas estavam ajudando as crianças, a Kali e a Eleven voltam pro mundo invertido e são atacadas por militares, e a Max volta pro mundo real. Só que aí o que acontece? A Kali, ela acaba sendo morta pelos militares. E a Eleven, depois eles derrotam os militares e tal, e ela vai então, né, subindo umas rochas, ela vai pro abismo. E ela já chega lá, filho, já causando. E ela treinou aquele pulo dela a temporada inteira, né? Então se ela não usasse Tinha que usar. Então se ela não usasse... Ela só usou uma vez que foi pra pular uma cerca. Ela Lá pulou... no laboratório. Então ela tinha um total de 2 pulos, uma cerca e pulou um busão. É isso. Beleza. Aí ela chegou lá, deu aquele salto foda, tá? Abriu um buraco no peito do Mind Flayer e já aterrissou na pose de herói e já começou a trocação insana com o Vecna. Enquanto o Mind Flayer estava correndo atrás da galera, né? Pouso de super-herói. Ela vai fazer o pouso de super-herói. Espera só. Pouso de super-herói. A pressão é enorme no joelho. Eu queria só fazer um adendo aqui, que eu ouvi muita gente reclamando também, que eu também concordo com essa crítica, que limitaram muito a Nancy nessa temporada, cara. Botaram uma arma na mão dela e falou assim, ó, dá uma de Rambo aí, ó, sai atirando. Exato. Não que não seja legal, é muito bacana, eu acho muito legal, só que a gente tinha aquela profundidade com a personagem. Desde o início, quando ela perdeu a Bárbara lá na primeira temporada, a gente tem essa conexão com a Nancy. Só que nessa última, eu acho que pode ter se perdido um pouco nesse sentido. Ela virou um brucutu, né? Ela se resumia a... Ai, eu sou foda, eu tenho uma arma, vou sair atirando em todo mundo e acabou. É essa a profundidade dela. É isso. Rasa igual um pires. Gostei dessa frase. E o Mind Flayer correndo atrás da Nancy, e ela correndo, ela fugindo, ela entrou dentro de como se fosse um canyon, como se fosse É um canyon mesmo. É um canyon, né, que fala. Ela entrou naquele canyon e enquanto o Mind Flayer tava tentando pegar ela lá dentro, o resto do pessoal subiu aquele morro em 2 segundos, que eles foram muito rápido. Muito rápido. E começaram a atacar o corpo do Mind Flayer, né? Atacaram lá de todas as formas e acabaram conseguindo incendiar ele, né? Que a principal fraqueza do monstro é o fogo, né? Eu só queria falar uma curiosidade sobre essa cena, que é o seguinte, quando o Mind Flayer tava avançando pra atacar os outros personagens que estavam ali do lado de fora, a luta da Eleven e do Vecna estavam rolando, só que o set não tava se mexendo. Os atores tinham que atuar lutando e se movimentando como se o chão estivesse se movendo. Então, olha só, né, como é muito mais difícil esse tipo de atuação, porque não basta lutar. Eles ainda tinham que seguir ali uma certa movimentação, uma certa sincronia entre ambos. E, cara, ficou muito bom, Ficou muito bom. E durante essa atuação ali, se mexendo pra lá e pra cá, dentro do Mind Flayer, tem uma cena de bastidor que a Millie Bobby Brown tá atuando lá e tal, e ela faz uma cena que ela tava sofrendo dor, e os diretores cortaram a cena. Ela se machucou de verdade. Só que, na verdade, ela tava atuando. Ela falou, pô, eu tô atuando aí, galera. Face. Matt Duffer, our director, comes over to God Mike to ask if she's okay, and she immediately breaks into a smile because she fooled us because she was acting. I was acting! I got you! A atuação da Millie Bobby Brown nos primeiros 7 episódios dessa temporada, meu, horrível, cara. Muito horrível. ruim, muito Aquela ruim. cara dela de botox, fazendo aquelas micro expressões, cara. Horrível. Só que, pra compensar, no último episódio, não tem que falar da atuação dela. Ela resolveu voltar a atuar ali e deitou. Deitou, filho. E aí, enquanto outro grupo tava queimando o Mind Flayer, a luta da Eleven e do Vecna tava ali se desenvolvendo, né? Os dois ali continuavam lutando. Só que teve uma hora que o Vecna ia atacar a Eleven, ia dar, cara, um golpe fatal. O Will, à distância, consegue entrar na mente do Vecna e paralisar ele. E nesse momento, a Eleven empurra o Vecna pra um espinho que tinha lá, né? Espinho Porra, gigante. que Covil merda, né? Cara, cadê a segurança desse Covil, né? Como é que você vai trabalhar num lugar desse, cara? Não dá. Mas enfim, tinha lá vários... Tinham vários espinhos, né? Ela vai lá e empurra ele pra um deles e um dos espinhos acaba atravessando o peito do Vecna. Essa cena é um tanto quanto satisfatória e decretando o fim dele. Ou será que não?
porque nesse momento, os personagens que estavam do lado de fora, eles conseguem queimar o Devorador de Mentes, acabam entrando no covil do Vecna, e a mãe do Will, a Joyce, pega um machado e começa a dar mais ou menos 37 machadadas no pescoço do Vecna, até ele morrer. E assim, cara, é muito legal a Joyce ter arrancado a cabeça dele ali, a Joyce de fato ter matado o Vecna, porque tudo que aconteceu com o filho dela, ela extremamente preocupada com o filho dela lá na primeira temporada, tudo se originou ali no núcleo familiar dela. Então ela ter finalizado esse ciclo é maravilhoso. E de verdade, enquanto ela tava ali dando as 37 machadadas dela, a Winona Ryder tava atuando de uma forma impecável, cara. Você via o ódio na cara daquela atriz. Ela é muito boa, né? Não tem nem o que falar. Não tem como ter sido de outra forma, entendeu? Foi ali aquele encerramento do ciclo. Aí, inclusive, ela até fala, você mexeu com a família errada. Mexeu mesmo, bichinho de azar, o Vecna, viu? Porque se ele pega qualquer outro molequinho ali, nós já tinha se fudido. Mas como eu pegou aí o grupinho das crianças enxeridas, né, do Scooby-Doo. Os protagonistas, né? Como pegou os protagonistas. Não tem o que fazer, né? E galera, eu acho que o fim do Vecna teve que ser dessa forma. Ele morrendo sem se render, ou sem se redimir, ou algo do tipo. Aí quando a Winona Ryder decepou o Vecna, todo mundo voltou feliz da vida lá pro mundo invertido. E deram início à parte final do plano, que era destruir aquele núcleo de matéria exótica que segurava as paredes do mundo invertido. Então eles destruindo aquele núcleo, o mundo invertido ia se extinguir, não ia ter mais, né? Então eles fizeram uma espécie de bomba relógio usando o disco do Prince da época, um dos discos mais famosos dele. Colocaram lá o LPzinho pra tocar e quando chegasse no final a bomba ia explodir. Ou seja, ia dar tempo deles saírem do mundo invertido, escutar uma musiquinha, ia dar tudo certo. A trilha sonora dessa série, cara, não tem o que falar, velho. Desde sempre é excelente, velho. Eu sou muito fã dessa identidade que a série tem. E aí eles conseguiram sair do mundo invertido antes, né, que explodisse tudo. Só que lá fora, os militares vagabundos estavam esperando a turma. Porque eles queriam raptar a Eleven pra... Lembra daquele plano que a Kali falou? Pra poder criar mais crianças Continuar mutantes. o projeto. Continuar o projeto, exatamente. Exato. E aí quando os personagens passaram, voltaram pro mundo real, que foram encurralados pelos militares, a gente vê que a Eleven continuou no mundo invertido. Ela tava na outra parte do portal. E nesse momento, ela olha pro Mike, ativa o vazio, conversa com ele pelo vazio e diz que é a hora dela se sacrificar. Que ela acha que agora ele não vai entender, mas que um dia ele entenderá e que é necessário, porque é isso, é o que a gente falou, né? Esse ciclo tem que ser finalizado. Não era só o Vecna que tava causando tudo isso, também Exato. eram os militares, né? Sim. Então, ela ia ficar ali no mundo invertido pra acabar se sacrificando ali. Então, ela dá um último beijo de despedida no Mike. E, cara, assim, um parênteses aqui, tá? Nessa parte, especificamente, a atuação da Millie Bobby Brown tá muito boa. Ela tá chorando pra caramba, tá excelente. Só que, cara, a do Mike, a do Finn... Que isso, meu parceiro? Porra, não. E ele é um puta ator, tá? Assim, cara, você em Stranger Things foi bom, você em It foi bom. Só que, cara... Nessa última cena foi sacanagem, horrível. Eleven, não. Oh, meu Deus. Vai sacrificar mesmo? Putz, nossa, que pena, velho. E aí eles se dão, então, o último beijo ao som de Purple Rain. Que, cara, meu Deus, que meio que fala desse momento deles. Fala do momento que eles se conheceram, que eles conheceram numa chuva, né? Tava tendo ali uma tempestade. Quando eles se encontraram na floresta, lá na primeira temporada. A letra também diz sobre esse momento, né? Sobre esse fim do mundo e tal. E, cara, muito bom. Casou demais com a cena. Chega até a ser meio épico, meio romântico e meio... Cara, excelente demais a escolha, velho. Duffer Brothers, parabéns, viu? Congratulations, Duffer Brothers. We love you. E aí depois desse beijo, dessa cena emocionante entre os dois, a bomba explode, o mundo invertido é destruído
E a fenda é fechada, volta a ser ali o que era antes, né? Que era um banco ali. E aí, pra encerrar o último episódio, o melhor episódio dessa temporada, Approved. a gente vê aquele time skip de mais ou menos 18 meses. A Robin voltou pra rádio. A gente vê que cada um tá meio que seguindo sua vida ali. E os garotos, mais a Max, se formaram, né? Pô, a Max passou 2 anos em coma. Não andou direito a temporada inteira. Mas depois desses 18 meses... Ali. Não, depois desses 18 meses, ela apareceu andando de skate, pulando a rampa. Porra, mandando um flip. E outra, ela conseguiu se formar também, mesmo 2 anos em coma. Fih, ela fez um supletivão ali de Hawkins. Top. Top. Só Hawkins tem isso, galera. Vem morar lá. Vem morar aqui. E acabou se formando junto, né? Cara, e naquela formatura, assim, eu achei uma cena bem bacana, também muito legal, porque o Dustin, ele era o orador lá, é o orador que fala? Isso, é orador. Ele fez o que o Ed falou que faria quando ele se formasse. Então ele fez um discurso lá um tanto quanto provocativo para a instituição da escola, certo? E mostrou o dedo do meio pro diretor. Meu, top pra caramba. Inclusive, até chamou a atenção de uma das garotinhas lá, né? Das popularzinhas. Da popularzinha, lá, né? que nem dava bola pra eles. E ela chamou pra uma festinha, né? Falou assim, ô galera, agora vocês são legais, né? Ninguém sabe que eles salvaram o mundo, tudo bem? Mas agora que vocês são legais aí, vamos pra uma festinha lá, vamos pra um after aqui, meu parceiro. Só que eles recusam, né? Eles recusam. Eles recusam e decidem jogar a última campanha de D&D. Exato. E aí eles estavam ali então jogando uma última campanha, eles conseguem derrotar o vilão dessa campanha, e aí o Mike no primeiro momento tinha falado, então é isso, vocês receberam 1000 de ouro cada aí, vocês viveram felizes pra sempre. Aí a Max, né, toda, cara, desapontada com aquilo, ela fala, cara, não, eu quero um desenvolvimento melhor. O que aconteceu com os personagens de fato? Você não é o brabo? Você não é o contador de história? O que aconteceu com os personagens de fato? Aí ele fala então, né, que pô, a Max e o Lucas ficaram juntos ali no casal feliz. Exato, um casal feliz, viveram juntos pra sempre. Aí ele fala que o Dustin vai pra faculdade, né, se entope ali de ler livro, só que não esquece ainda das aventuras dele. E o Will, que iria se mudar pra Nova York. Ia se mudar, exato, pra uma outra cidade. Ele falou que ia ficar meio deslocado ali no início, né, só que aos poucos ia ali encontrar o seu lugar e encontrar alguém que o aceitasse. Enfim, acaba também sendo muito feliz. E aí eles falam, cara, e o contador de histórias? Ou seja, né, e você, Mike? E aí ele fala, cara, o contador de histórias continua contando histórias dos seus amigos. Cara, essa cena é foda. E ele chega e fala assim, só que eu não vou poder contar a história real da Eleven. De uma delas, né? Que é a maga, né, deles. Isso. E aí ele fala, né, que ele acredita que, na verdade, aquilo que eles viram quando a bomba explodiu, que a pessoa, né, a Eleven que eles viram ali, na verdade era uma ilusão criada pela Kali, a distância, que a Kali, na verdade, não tinha morrido com um tiro, e que a Eleven, ela tava meio que invisível aos olhos deles, e foi pra um outro lugar viver ali a vida dela longe de todos, né, pra que ela, nem eles corressem perigo, e que ele acreditava nessa teoria. Aí todos falam que acreditam e tal. Que ela possa estar viva ainda. Exato, né? que ela possa estar viva. Cara, o que você acha? Eu acho que é balela. Assim, gostei dessa teoria, tá? Gostei de dar essa opção pro telespectador, inclusive. Então, porra, se você quiser acreditar que a Eleven tá viva, legal. Agora você tem uma justificativa, né, do porquê que ela pode estar viva. Mas eu acho que não, de fato ela morreu. E eu acho que também eles criaram isso, cara. Porque de verdade, vai que pinga mais um cascalhozinho ali da Netflix, né? Vai que tem um Stranger Things, né, 2.0 aí. Eu também acho que ela morreu. Eu acho que ela morreu também. Ela se sacrificou ali. Que se foi isso mesmo, se ela se sacrificou também é um bom final pra personagem, né? Porque ela fez isso com uma intenção de fugir dos militares. Só que essa versão que o Mike acabou pensando e inventando, eu gosto de pensar que foi uma forma dele lidar com o luto. Ele não tá se amarrando ao que ele perdeu, ao que ele nunca mais vai ter. É uma forma de lidar, que existe a possibilidade dela ainda estar viva. Mas eu acho que ela morreu, de fato. Não, e a primeira fase do luto é negação, tá? É a primeira fase. Freud explica. Inclusive, por causa disso, surgiu várias teorias de que teria mais um episódio, dia 7, que hoje é dia 10, tá gravando dia 10 de janeiro. Não teve esse episódio, né? E por isso que dizem também que a primeira fase do luto é a negação. Exato. Os fãs aí não aceitaram tão bem o final, então estavam esperando aí o maior plot twist da série de todos os tempos, só que
Parece que não vai vir, né? Não vai vir, não vai vir. Mas eu gostei da forma que encerrou, cara. Gostei, porque depois dessa cena, né, depois dele falar da Eleven e tal, eles vão lá, guardam os cadernos deles, né, os fichários deles, dos personagens deles. O Mike guarda o dele, e quando ele tá saindo, ele é o último a subir a escada, a Holly entra com os amigos dela. Com o Derek também Com tava o de Derek e com os outros amigos, pra eles irem jogar RPG. Então, ó que legal, né? Assim, é como se ela estivesse herdando essa vontade dele, né? Sim. Então, putz, isso é muito bonito. Aí ele olha pra elas com um olhar meio nostálgico, relembrando a época de que era ele, né, que jogava com os amigos dele. E aí ele vai e fecha a porta e tem um fade out ali na porta. E, cara, aí começa os créditos tocando nada mais, nada menos do que Heroes, do David Bowie, que, meu Deus do céu, que música boa. Pra finalizar, né, E representa muito também essa série, cara. Super combinou. cara? Os créditos são ótimos também, né? São ótimos. Todas aquelas artes E é tudo dos desenhado, créditos. né? É tudo à arte. mão? Aham. Mano, é ótimo. Eu vi até o final os créditos. E assim, cara, é um sentimento muito diferente vendo essa série se encerrar. Porque quando ela saiu, em 2016, se eu não me engano, Foi, 2016. eu tinha 16 anos, o Henrique também. É. A gente tinha 16 pra 17 anos. E hoje a gente tem 26 pra 27 anos. Então, tipo assim, cara, foi uma era. Por mais que o final da série não agradou todo mundo, foi uma era que se encerrou. Então é uma sensação de nostalgia. A gente lembra de quando a gente viu pela primeira vez, conhecendo os personagens, o Asterix da série, que me pegou desde o começo. Eu lembro que quando eu vi lá o trailer, musiquinha... Esse ar de anos 80. o ar dos anos 80, meu, já Meio pegou na retrô, hora. Eu era o maior fã. Era muito bom. Porra! É. Então, cara, tipo assim, é algo que marca bastante, sim. Não só nós aqui, mas eu acho que uma grande parte dessa galera aí. É da nossa geração, com certeza. E até um pouco dos mais novos também, né? Com Que pegou certeza. ainda e foi crescendo junto com os personagens, imagina isso. E se você também adorou acompanhar todo esse desenvolvimento dessa série durante esses 10 anos, conta aí pra gente qual foi sua experiência, o que você achou, quantos anos você tinha quando você começou a assistir e agora que acabou. Pra gente interagir um pouquinho aí também, pô, vamos se unir um pouco. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal, porque o Refúgio 2026 vai estar, ó, filé. Então vem com a gente nesse ano. Muito obrigado por assistir, até a próxima. Um beijo.